Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Luiz Alberto. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações. Dando continuidade a mais um capítulo. Livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, capítulo 8. Poucos dias depois, quando o terror causado pelas execuções havia diminuído, alguns dos animais se lembravam, ou pensavam se lembrar, de que o sexto mandamento decretava: nenhum animal matará outro animal. E, apesar de ninguém querer tocar no assunto devido à possibilidade de cães ou porcos ouvirem, sentia-se que os assassinatos que haviam ocorrido não combinavam com isso. Quitéria pediu a Benjamin que lesse o sexto mandamento, e quando ele, de costume, disse que se negava a se meter em questões assim, ela buscou Maricota, que leu o mandamento para ela. Dizia: nenhum animal matará outro animal sem causa. De uma forma ou outra, as últimas duas palavras haviam escapado da memória dos animais, mas eles viam agora que o mandamento não havia sido violado, pois claramente existia um bom motivo para matar os traidores que haviam se aliado à Bola de Neve. Ao longo do ano, os animais trabalharam ainda mais que no período anterior. Reconstruir o moinho de vento, com paredes 2 vezes mais grossas que antes, terminar até a data definida, além do trabalho costumeiro da fazenda, era tudo tremendamente trabalhoso. Houve momentos em que pareceu aos animais que eles trabalhavam mais tempo e não comiam melhor do que nos dias com Jones. Nas manhãs de domingo, Garganta, segurando uma longa tira de papel com a pata, lia em voz alta listas de números que provavam que a produção de todas as classes de comida havia aumentado em 200, 300 ou 500% conforme o caso. Os animais não viam motivo para desconfiar dele em especial, já que não conseguiam se lembrar com muita clareza de quais eram as condições antes da rebelião. Ao mesmo tempo, havia dias em que preferiam ouvir números menores e mais comida. Todas as ordens agora eram dadas por meio de Garganta ou algum dos outros porcos. O próprio Napoleão não era visto em público com frequência de outrora. Quando ele de fato aparecia, estava acompanhado não apenas de sua comitiva de cães, mas por um galo negro que marchava à sua frente e agia como uma espécie de trompetista, soltando um cocoricó alto antes de Napoleão falar. Até mesmo na Casa Grande, dizia-se, Napoleão habitava recintos separados dos outros. Ele comia suas refeições sozinho, com 2 cães para servi-lo, e sempre na porcelana de jantar da marca Kroll Derby, que ficava na cristaleira da sala de estar. Anunciou-se também que a arma seria disparada todos os anos no aniversário de Napoleão, assim como nos outros 2 aniversários. Agora, não mais se referia a Napoleão como Napoleão. Ele era sempre mencionado no estilo formal de nosso líder, camarada Napoleão. E os porcos gostavam de inventar para ele títulos como pai de todos os animais, o terror da raça humana, protetor do rebanho, amigo dos patinhos e assim por diante. Em seus discursos, Garganta falava com lágrimas descendo no rosto a respeito de como Napoleão era sábio e do amor profundo que ele tinha por todos os animais, de todos os lugares, até mesmo, e em especial, os animais infelizes que ainda viviam em ignorância e escravidão em outras fazendas. Havia se tornado costumeiro dar a Napoleão crédito por todas as conquistas bem-sucedidas e todos os lapsos de boa sorte. Com frequência, ouvia-se uma galinha dizer a outra: sob a guia de nosso líder, camarada Napoleão, eu coloquei 5 ovos em 6 dias. Ou também 2 vacas, apreciando água no açude, exclamando: graças à liderança do camarada Napoleão, como é excelente o sabor dessa água. O sentimento geral da fazenda estava bendito em um poema intitulado Camarada Napoleão, que foi composto por Mínimo e que seguia assim: amigo dos órfãos,
fonte de alegria. Padroeiro do balde de lavagem, ó minha alma arde. Em chamas, quando vislumbro teu olhar calmo e imponente, como o sol no poente, camarada Napoleão, tu és o que dá tudo aquilo que tuas criaturas amam, barriga cheia 2 vezes ao dia, palha limpa onde se refestelar. Cada animal, grande ou pequeno, tem seu lugar, sua paz e seu feno. Tu nos cuidas, sereno, camarada Napoleão. Se eu tivesse um leitão, antes mesmo de crescer num barrão, antes de ser um barril ou garrafão, ele aprenderia, ao ouvir, seria fiel e verdadeiro a ti. Sim, seu primeiro guincho a dizer, camarada Napoleão. Napoleão aprovou o poema e o fez ser inscrito na parede do grande galpão, ao lado dos 7 mandamentos. Foi sobreposto com um retrato de Napoleão de perfil, executado por Garganta em tinta branca. Enquanto isso, sob agenciamento de Whymper, Napoleão havia se envolvido em negociações complicadas com Frederick e Pilkington. A pilha de lenha ainda estava por vender. Dos dois, Frederick estava mais ansioso em pôr as mãos nela, mas não oferecia um preço razoável. Ao mesmo tempo, houve rumores novos de que Frederick e seus homens estavam planejando atacar a fazenda dos bichos e destruir o moinho de vento, cuja construção havia despertado ciúmes furiosos nele. Sabia-se que Bola de Neve ainda estava oculto na fazenda Pinkfield. No meio do verão, os animais se alarmaram ao ouvir que 3 galinhas haviam se revelado e confessado que, inspiradas por Bola de Neve, tinham conspirado para assassinar Napoleão. Foram executadas de imediato, e novas precauções pela segurança de Napoleão foram tomadas. 4 cães guardavam sua cama à noite, um em cada canto, e um jovem porco chamado Rosito foi incumbido de provar toda a sua comida antes que ele a comesse, para verificar se não estava envenenada. Nesse mesmo período, anunciou-se que Napoleão havia combinado de vender a pilha de lenha para o Sr. Pilkington. Ele também entraria em um acordo regular em troca de certos produtos entre a fazenda dos bichos e Foxwood. As relações entre Napoleão e Pilkington, apesar de serem apenas conduzidas por Whymper, agora eram quase amistosas. Os animais desconfiavam de Pilkington como um ser humano, mas o preferiam imensamente a Frederick, o qual eles tanto temiam quanto odiavam. Conforme o verão seguiu e o término do moinho de vento se aproximou, os rumores de um ataque traiçoeiro iminente ficaram cada vez mais fortes. Frederick, dizia-se, pretendia atacar com 20 homens, todos armados com espingardas, e ele já havia subornado os magistrados e a polícia para que, se eventualmente conseguisse pôr as mãos na escritura da propriedade da fazenda dos bichos, ninguém fizesse perguntas. Além disso, histórias terríveis vinham de Pinkfield a respeito das crueldades que Frederick praticava com os animais. Ele havia açoitado um cavalo velho até a morte, matava as vacas de fome, tinha matado um cão jogando-o na fornalha, entretinha-se à noite forçando os galos em rinhas, cada um deles com estilhaços de lâmina de barbear na espora. O sangue dos animais fervia de raiva quando ouviam contar essas coisas sendo feitas a seus camaradas. E às vezes clamavam poder sair em bando e atacar a fazenda Pinkfield, expulsar os humanos e libertar os animais. Mas Garganta os aconselhava a evitar decisões precipitadas e a confiar na estratégia do camarada Napoleão. Ainda assim, o sentimento contra Frederick continuou a circular com força. Em uma manhã de domingo, Napoleão apareceu no galpão e explicou que nunca havia, em momento algum, cogitado vender a lenha para Frederick. Considerava ser abaixo de sua dignidade. Ele disse, fazer negócios com gentalha daquele nível. Os pombos, que ainda eram enviados para espalhar notícias da rebelião, estavam proibidos de colocar os pés
em qualquer parte de Foxwood. E também foram ordenados a mudar seu slogan de morte à humanidade para morte a Frederick. No fim do ano, mais uma das maquinações de Bola de Neve foi exposta. A lavoura de trigo estava cheia de joio e descobriu-se que, em uma de suas visitas noturnas, Bola de Neve havia misturado sementes de joio com as de trigo. Um ganso que soubera do conluio confessou sua culpa à garganta e, de imediato, cometeu suicídio, engolindo frutinhas fatais de erva moura. Os animais também descobriram que Bola de Neve nunca, como muitos haviam acreditado até aquele ponto, recebeu a comenda Herói Animal Primeira Classe. Isso era apenas uma lenda que foi espalhada algum tempo depois da Batalha do Estábulo pelo próprio Bola de Neve. Tão longe de haver sido condecorado, ele fora repreendido por mostrar covardia na batalha. Mais uma vez, alguns dos animais ouviram isso com certa descrença, mas Garganta logo conseguiu convencê-los de que a culpa era de suas memórias. No outono, depois de um tremendo esforço exaustivo, pois a colheita teve de ser feita quase que simultaneamente, o moinho de vento foi concluído. O maquinário ainda precisava ser instalado e o Whymper estava negociando a compra, mas a estrutura estava complicada. Atravessando todas as dificuldades, apesar da falta de experiência dos implementos primitivos, da má sorte e da vilania de Bola de Neve, o trabalho fora terminado pontualmente no exato dia. Cansados, mas orgulhosos, os animais deram voltas e voltas em torno da sua obra-prima, que parecia ser ainda mais linda a seus olhos do que quando fora construída pela primeira vez. Além disso, as paredes eram 2 vezes mais grossas que antes. Nada que não fosse explosivo o derrubaria desta vez. E quando pensaram em como haviam trabalhado, nos abatimentos que superaram e na diferença enorme que faria em suas vidas quando as pás estivessem girando e os dínamos se movendo, quando pensavam em tudo isso, a exaustão os abandonava e eles saltavam, pulavam e davam voltas ao redor do moinho de vento, soltando gritos de triunfo. O próprio Napoleão, acompanhado de seus cães e galo, veio inspecionar o trabalho completo, e ele próprio parabenizou os animais pela conquista e anunciou que o moinho se chamaria Moinho Napoleão. 2 dias depois, os animais foram chamados para um encontro especial no galpão. Eles foram atingidos por um baque de surpresa quando Napoleão anunciou que havia vendido a pilha de lenha para Frederick. No dia seguinte, as carretas de Frederick chegariam e começariam a levá-la embora. Ao longo de todo o período de sua amizade aparente com Pilkington, Napoleão na verdade estivera em acordo com Frederick. Todas as relações com Foxwood haviam se rompido. Mensagens insultantes foram enviadas a Pilkington. Os pombos foram ordenados a evitar a fazenda Pinkenfield e alterar o slogan Morte a Frederick para Morte a Pilkington. Ao mesmo tempo, Napoleão garantiu aos animais que as histórias de um ataque iminente à Fazenda dos Bichos eram inverdades completas e que os contos a respeito da crueldade de Frederick com seus próprios animais haviam sido de um exagero tremendo. Todos esses rumores haviam provavelmente se originado com Bola de Neve e seus comparsas. Agora, parecia que Bola de Neve não estava, afinal de contas, escondendo-se em Pinkenfield. Na verdade, nunca havia estado lá. Em toda a sua vida, ele estava vivendo em luxo considerável, dizia-se, em Foxwood, e era sustentado por Pilkington, fazia anos. Os porcos estavam estáticos com a astúcia de Napoleão. Parecendo ser amistoso com Pilkington, ele havia forçado Frederick a aumentar seu preço em 12 libras. Mas a qualidade superior da inteligência de Napoleão, disse Garganta, revelou-se no fato de que ele não confiava em ninguém, nem mesmo em Frederick. Este quis pagar pela lenha com algo chamado cheque, que parecia ser um pedaço de papel com uma promessa de pagamento escrita. Mas Napoleão
era inteligente demais. Ele havia demandado pagamento em notas reais de 5 libras, que deveriam ser entregues antes de a lenha ser removida. Frederick já havia pagado, e o valor era a quantia exata para comprar o maquinário do moinho de vento. A lenha foi levada embora rapidamente. Quando tudo foi retirado, outro encontro especial ocorreu no galpão para os animais inspecionarem as notas bancárias de Frederick. Sorrindo, beatífico e arrumado com as suas 2 condecorações, Napoleão repousava em uma cama de palha sobre a plataforma, com o dinheiro ao seu lado, empilhado em um prato de porcelana da cozinha da casa grande. Os animais se enfileiraram e passaram devagar, cada um tomando o tempo necessário. Sansão meteu seu focinho para cheirar as notas bancárias, e elas se agitaram e mexeram sobre a sua respiração. 3 dias depois, houve um alvoroço terrível. O ímper, com um rosto fatalmente pálido, disparou com a sua bicicleta na estradinha de estrada, lançou-a no quintal e correu direto para a casa grande. No momento seguinte, um bramido sufocado de raiva ecoou dos recintos de Napoleão. A notícia do que havia acontecido se espalhou pela fazenda, como fogo de palha. As notas eram falsificadas. Frederick conseguiu a lenha de graça. Napoleão reuniu os animais de imediato e, em uma voz terrível, jurou sentença de morte a Frederick. Quando capturado, ele disse que Frederick seria fervido vivo. Ao mesmo tempo, ele os alertou que, depois de seu feito traiçoeiro, deveriam esperar o pior. Frederick e seus homens poderiam fazer o ataque muito aguardado a qualquer momento. Colocaram sentinelas em todas as entradas da fazenda. Além disso, 4 pombos foram enviados para Foxwood, como uma mensagem conciliatória, que se esperava que pudesse restabelecer boas relações com Pilkington. Logo na manhã seguinte veio o ataque. Os animais estavam no café da manhã, quando os vigias entraram correndo com a notícia de que Frederick e seus seguidores já haviam atravessado a porteira de 5 barras. Com ousadia, os animais avançaram para encontrá-los, mas desta vez não conquistaram a vitória fácil da Batalha do Estábulo. Havia 15 homens, com uma dúzia de armas, e eles abriram fogo assim que se encontraram a um raio de 50 metros de distância. Os animais não conseguiam encarar as explosões terríveis e a saraivada ardida, e apesar dos esforços de Napoleão e Sansão para motivá-los a lutar, eles logo retrocederam. Muitos deles já estavam feridos, refugiaram-se nas construções da fazenda e espiaram com cuidado pelas rachaduras e pelos buracos. Todo o grande pasto, até mesmo o moinho de vento, estava nas mãos do inimigo. Por um momento, até Napoleão pareceu estar perdido. Ele andava para cima e para baixo, sem palavra alguma, a cauda rígida e retorcida, olhares de esguelha para lançados na direção de Foxwood. Se Pilkington e seus homens os ajudassem, o dia ainda poderia ser vitorioso. Mas naquele momento, os 4 pombos, que haviam sido enviados na véspera, voltaram, e um deles estava com um pedaço de papel de Pilkington. Nele estava escrito a lápis a palavra "Bem feito". Enquanto isso, Frederick e seus homens haviam parado ao redor do moinho de vento. Os animais os assistiram a um murmúrio de desânimo circulou. 2 dos homens haviam arranjado um pé de cabra e um malho. Eles iam derrubar o moinho. "Impossível!" gritou Napoleão. "Nós construímos paredes grossas demais para isso. Eles não conseguiriam derrubar nem em uma semana. Coragem, camaradas!" Benjamin assistia aos movimentos dos homens com atenção. Os 2, com o martelo e o pé de cabra, estavam fazendo um buraco perto da base do moinho. Devagar e com um ar quase de divertimento, Benjamin meneou seu longo focinho. "Era o que eu pensava", ele disse. "Vocês não veem o que estão fazendo?" Em mais um instante,
eles vão enfiar a pólvora naquele buraco. Apavorados, os animais esperaram. Era impossível ousar sair do abrigo. Depois de alguns minutos, os homens foram vistos correndo em todas as direções. Então, houve um bramido ensurdecedor. Os pombos giraram no ar e todos os animais, exceto Napoleão, lançaram-se no chão e esconderam a barriga. Quando levantaram, uma nuvem imensa de fumaça preta subia de onde o moinho de vento estava. Devagar, a brisa a afastou. O moinho de vento havia deixado de existir. Antes essa visão, os animais retomaram a coragem. O medo e o desespero que haviam sentido um momento antes foram afogados em sua raiva pelo ato vil e desprezível. Um grito poderoso por vingança subiu e, sem esperar por mais ordens, eles avançaram, formando um único corpo, e foram diretamente ao inimigo. Dessa vez não fugiram das balas, que iam na direção deles como granizo. Foi uma amarga e selvagem batalha. Os homens atiraram de novo e de novo. E, quando os animais chegaram perto, lançaram-se com seus tacos e botinas pesadas. Uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos foram mortos, e quase todos foram feridos. Até mesmo Napoleão, que dirigia as operações da retaguarda, teve a ponta do rabicho lascado por um balote. Mas tão poucos homens saíram incólumes. 3 deles tiveram as cabeças quebradas por patadas dos cascos de Sansão. Outro foi chifrado na barriga por uma vaca. Outro teve as calças quase arrancadas por Lulu e Branca. E quando os 9 cães da segurança particular de Napoleão, os quais ele instruíra para fazer um desvio sob a proteção de arbustos, apareceram de surpresa nos flancos dos homens, latindo em fúria. O pânico tomou conta deles. Eles viram que estavam sob risco de serem cercados. Frederick gritou para os homens saírem enquanto podiam, e no momento seguinte, o inimigo covarde corria para salvar a própria pele. Os animais os perseguiram até o fim do campo e conseguiram dar uns últimos chutes neles quando forçaram a abrir caminho pela espinhosa Sebit Pioriteiro. Eles haviam vencido, mas estavam cansados e sangrando. Devagar começaram a mancar de volta para a fazenda. A visão dos camaradas mortos, estendidos pela grama, levou algumas lágrimas, e por algum tempo pararam em silêncio, enlutado, no local onde o moinho de vento um dia estivera. Sim, estava acabado. Restara quase nada do seu trabalho. Até mesmo as fundações estavam destruídas em algumas partes. E, desta vez, na reconstrução, eles não poderiam usar os pedregulhos que despencaram. Agora, os pedregulhos também tinham desaparecido. A força da explosão os havia lançado a centenas de metros de distância. Era como se o moinho de vento nunca houvesse existido. Conforme se aproximava da fazenda, Garganta, que estivera, sem explicação alguma, ausente durante a luta, veio saltando na direção deles, balançando sua cauda e brilhando com satisfação. E os animais ouviram, da direção da granja, o troar solene da espingarda. Qual o motivo do tiro? Disse Sansão. Para celebrar nossa vitória, gritou Garganta. Que vitória? Gritou Sansão. Seus joelhos sangravam, ele perdera uma ferradura, rachara o casco e uma dúzia de chumbinhos haviam atingido a sua pata traseira. Como assim que vitória, camarada? Não expulsamos nosso inimigo para fora de nosso solo? O solo sagrado da fazenda dos bichos? Mas eles destruíram o moinho, e nós trabalhamos nele por 2 anos. De que importa? Construiremos outro moinho. Construiremos 6 moinhos, se quisermos. Você não compreende, camarada, a coisa poderosa que fizemos? O inimigo estava a ocupar este exato solo em que estamos parados. E agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós conquistamos cada centímetro de volta. Então conquistamos o que já era nosso, disse Sansão.
Esta é a nossa vitória, disse Garganta. Eles mancaram quintal adentro. Os chumbinhos sobre a pele de Sansão ardiam dolorosamente. Ele via à sua frente o trabalho pesado de reconstrução do moinho desde a base e em sua imaginação já se preparava para a tarefa. Mas, pela primeira vez, ocorreu a ele de fato, de que tinha 11 anos de idade e que talvez seus grandes músculos não fossem mais exatamente o que haviam sido um dia. Porém, quando os animais viram a bandeira verde tremulando, ouviram a espingarda atirar de novo. 7 vezes no total. E o discurso que Napoleão fez, parabenizando todos pela conduta, pareceu-lhes que, afinal de contas, haviam conquistado uma grande vitória. Os animais mortos em combate receberam um funeral solene. Sansão e Quitéria puxaram a charrete que servia como carro fúnebre, e o próprio Napoleão liderou a caminhada da procissão. 2 dias inteiros foram tirados para as celebrações. Houve canções, discursos, mais tiros de espingarda e o presente especial de uma maçã para cada animal, 50 gramas de milho para cada ave e 3 biscoitos para cada cão. Anunciou-se que a batalha se chamaria Batalha do Moinho de Vento e que Napoleão havia criado uma nova condecoração, a Ordem da Bandeira Verde, que ele conferiria a si mesmo com as celebrações gerais. A situação infeliz das notas falsificadas foi esquecida. Poucos dias depois, os porcos encontraram uma caixa de uísque nos porões da casa grande. Passara batido na época da primeira tomada da casa. Naquela noite, veio da casa grande o som de cantos altos em que, para a surpresa de todos, os trechos de Bichos da Inglaterra se misturavam. Por volta das 9h30, Napoleão, usando um velho chapéu coco de Jones, foi visto distintamente saindo da porta dos fundos, galopando rápido pelo quintal e desaparecendo dentro da casa de novo. Mas, pela manhã, um silêncio profundo pairava sobre a casa grande. Nenhum porco parecia estar se movendo. Eram quase 9 da manhã quando Garganta apareceu, caminhando devagar e com desânimo. Os olhos embaçados, a cauda pendurada molenga atrás de si. E com todo o jeito de estar com uma doença séria. Ele reuniu os animais e lhes disse que tinha uma notícia pavorosa para compartilhar. Camarada Napoleão estava morrendo. Um grito de lamento subiu. Palha foi colocada do lado de fora da casa grande, e os animais caminhavam na ponta dos pés, com lágrimas nos olhos. Perguntaram um para o outro o que deveriam fazer se o líder lhes fosse tirado. Circulou um rumor de que Bola de Neve havia, no fim das contas, conseguido introduzir veneno na comida de Napoleão. Às 11 horas, Garganta surgiu para falar outro anúncio. Como seu último ato em terra, Camarada Napoleão havia pronunciado um decreto solene. A ingestão de álcool será passível de punição com morte. Ao pôr do sol, no entanto, Napoleão parecia estar um pouco melhor, e na manhã seguinte, Garganta conseguiu contar a eles que ele estava muito bem e se recuperando. No fim daquele dia, Napoleão estava de volta ao trabalho, e no dia seguinte descobriu-se que havia instruído o Whymper a comprar em Wellington alguns livretos a respeito de fermentação e destilação. Uma semana depois, Napoleão ordenou que a pequena área atrás do pomar, que havia sido previamente destinada como área para os animais que não tinham mais idade para trabalhar, deveria ser arada. A explicação era de que o pasto estava exaurido e precisava de uma nova semeadura. No entanto, logo ficou claro que Napoleão pretendia semear cevada ali. Perto dessa época, ocorreu um incidente estranho que nenhum bicho conseguiu entender. Uma noite por volta da meia-noite, surgiu um ruído alto de choque no quintal, e os animais saíram das baias correndo. Era uma noite iluminada pela lua. Ao pé da parede de fundo do celeiro, onde ficavam escritos 7 mandamentos,
havia uma escada quebrada em 2 pedaços. Garganta, temporariamente aturdido, estava caído junto dela, e ao lado havia uma lanterna, um pincel e um pote de tinta branca virado. De imediato, os cães formaram um círculo ao redor de Garganta e o acompanharam de volta à casa grande. Assim que ele se sentiu bem o suficiente para andar, nenhum dos animais conseguiu formar uma ideia do que isso queria dizer, exceto pelo velho Benjamin, que meneou o focinho com um ar sabichão e pareceu entender, mas não diria nada. Porém, alguns dias depois, Maricota, relendo os 7 mandamentos para si mesma, notou que havia mais um item de que os animais se lembravam incorretamente. Eles haviam pensado que o 5º mandamento era: nenhum animal beberá álcool, mas havia 2 palavras que haviam esquecido. Na verdade, o mandamento determinava: nenhum animal beberá álcool em excesso. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Até o próximo capítulo. Tchau!